Sabe o que é esse fundo do poço? Você não ter solução. Não ver solução pro teu problema é onde que às vezes muitas pessoas, né, acabam com a própria vida quando elas estão dentro de um problema que não vê solução. Então a melhor solução é acaba com a tua vida e o problema acaba ali. Tô gravando esse vídeo, tá, pra conversar com vocês. Posso dizer que esse é um dos vídeos mais difíceis, né, pra eu gravar pra vocês. Meio que dá aquela voltada, né, volta atrás, vem aquela, assim, aquela retrospectiva, né, da trajetória da gente. E por que eu resolvi fazer esse conteúdo, né? Porque quando as pessoas entram, né, me conhecem na rede social hoje, é uma manicure, né, bem sucedida. E daí tem gente que acha até que eu sou milionária, né, essas coisas todas. E na verdade nada disso, né. Eu sou uma pessoa normal, trabalho pra caramba. E tipo assim, é uma forma de fazer as pessoas entenderem, né, um pouco da minha trajetória. E nesse vídeo em especial eu queria falar com vocês, tipo assim, sobre o paraíso das unhas. Eu sempre falo pra vocês, né, que eu tive um salão. Hoje eu não tenho mais esse salão. E daí eu queria falar pra vocês um pouquinho do que foi a trajetória desse meu salão, tá? Há uns anos atrás realmente foi um sonho meu. Foi um sonho que eu tive, que eu falo pras meninas que foi um sonho que meio que virou um pesadelo. Eu só não me arrependo das coisas que eu não fiz. Era sonho, então eu fui atrás, eu não medi esforços. Eu fiz o que eu podia e o que eu não podia pra poder alcançar esse sonho. Então é uma forma de estar alertando, até ajudando a vocês, né? Que eu acho que esse sonho meu de ter um salão, né, é o sonho de muitas de vocês. Aos poucos eu acabei vendo que eu não precisava de nada disso. Eu não precisava ter um maior salão, um melhor salão, um montão de salões. Eu só precisava ter um espaço para atender minha cliente e hoje eu sou muito feliz assim, tá? Hoje eu tenho meu espacinho, atendo a minha cliente, então geralmente sou só eu e ela. No máximo às vezes tem uma ou duas clientes que chegam e daí acaba que a gente fica ali batendo um papinho, mas hoje assim, eu preferi realmente trabalhar hoje sozinha, dentro do meu espaço, atender a minha cliente do meu jeito, assumir a responsabilidade somente pelos meus atos, tá bom? Pelo meu trabalho, deu muito mais certo. E eu também pude me dedicar mais aos outros trabalhos, né? Que eu faço, que vocês sabem que é Cola na Vilar, né? Que aí entrou na minha vida também, foi um projeto de Deus, que eu amo fazer. Eu faço de tudo pra não largar, pra não deixar de produzir conteúdo. E a gente tá sempre tentando se reinventar, né? Sempre tentando inserir algo novo. Mas vamos falar então sobre o paraíso das unhas. Vamos voltar no tempo, né? Lá atrás, eu sempre falei pra vocês que eu comecei a fazer unha em 2006, né? No meado do ano de 2006, tava em plena Copa do Mundo, né? Rolando, e eu resolvi fazer a unha de uma menina que trabalhava comigo. Isso aí vocês estão cansadas de saber também, né? Quem me conhece, mas quem não conhece vai ficar sabendo agora. Eu olhei as unhas daquela menina, né? A menina era uma menina de família humilde, né? De origem humilde e tudo, e ela trabalhava comigo, me ajudava. Ela era novinha, bem novinha, tipo, devia ter seus 14 anos, 15, por aí. Então, tipo, sabe como é? Nessa idade, eu sei porque eu passei nessa idade, né? Com dificuldade, a gente não tem. A gente quer ter um batom, às vezes simples, baratinho, a gente não pode ter. Às vezes a gente quer comprar, às vezes, um chinelo e não pode comprar. Às vezes a gente quer comprar uma simples blusinha pra vestir e não pode comprar. E às vezes a nossa mãe não pode dar. Então o caso dela era mais ou menos parecido com o meu, né? Ela começou a trabalhar comigo, me ajudar, né? Fazer salgadinho. Então por ela ser muito novinha, né? Então eu ensinava ela a modelar, né? Coxinha, bolinha de queijo, essas coisas todas. Contar o salgado, ensacar, etiquetar. Era bem um trabalho meio assim, tipo uma produção, né? E era tudo feito manual. Então eu batia as massas, eu fazia os recheios e daí elas geralmente enrolavam. Depois colocava pra congelar e aí depois elas botavam na mesa, né? Soltava tudo, ficava soltinho, contava. Então era uma produção pra poder entregar, né? Um belo dia eu tava vendo a unha dela e a unha dela era uma unha bonita, né? Assim, longa. Sabe essas unhas que tem assim a base longa, né? E eu sempre fui roedora de unha, então fiquei assim abismada com a unha dela. Falei, nossa, a unha é tão bonita. Eu falei, pô, por que tu não faz a unha? Aí ela até falou, não tem dinheiro, né? Tipo, ela não tinha condição de fazer realmente. E eu peguei e falei, vamos fazer tua unha então hoje, né? Depois do salgado, vamos lavar a louça e vou dar um jeitinho na tua unha. Aí peguei, ajeitei a unha dela, fiz lá uma francesinha, fiz umas florzinhas lá que eu tinha com palito, né? Aquela de bolinha mesmo, aquela florzinha de 5 bolinhas, que todo mundo começa nela. Então, exatamente. Eu fiz aquelas florzinhas, coloquei as cores da Copa que eu tinha. Nem sonhava em fazer unha. Pra vocês verem, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça a ideia de ser manicure. Mas como eu sempre manuseei alicate, né? Espátula, fazendo a minha própria unha, que eu fazia a minha unha do pé. Fiz a unha dela, então, tipo, beleza. Começou a procura pela minha unha devido àquela unha. No dia seguinte já tinha gente procurando aquele serviço. E eu, gente, não sou manicure. Aí depois começou a mais gente procurar aquele serviço. Aí, faz a minha unha.
Ah, ficou bom, eu gostei, eu fiz mais uma unha, e daí fiz mais outra unha, e daí eu nunca mais parei, né? Posso dizer pra vocês que os meus problemas começaram ali. Não só a minha trajetória que me trouxe, né, onde eu tô hoje, mas começou também muitos outros problemas que eu nem sonhava em ter. O meu problema naquela época era só mesmo muita luta, né, de ser mãe solteira praticamente, arrimo de família, sustentar minha casa, pagar aluguel, tinha 2 filhos pequenos, eu tinha que me virar. Então eu me virava em 20 mesmo, trabalhava fora, fazia salgado, eu fazia também coisa que eu nunca falei, torta pra vender, né, bolo de aipim, bolo de banana, bolo de abacaxi, bolo de cenoura. Então eu fazia aquelas tortas assim inteiras, redondas, né, e eu botava no portão pra vender. Eu vendia aquele cuscuz da Bahia, né, que fala que é de tapioca. Então eu sempre fui assim, muito de me virar. Quando a unha apareceu na minha vida, tipo assim, foi uma coisa muito nova e ao mesmo tempo uma coisa que eu acho que desde a primeira unha que eu fiz, que vieram as 2 meninas da rua procurar, eu acho que eu já comecei a me apaixonar pela unha, né? Acabei cedendo, fiz aquelas 2, daquelas 2 vieram mais outras, e daí eu fui fazendo, até que hoje eu estou aqui. Logo ali no auge, parece que começaram os problemas, né? Desde lá, o mercado de manicure já se mostrava um mercado muito desunido, né? Um mercado muito complicado, e eu nem tinha noção, eu não fazia parte dele. Na rua que eu morava, né, uma rua daqui de Rocha Miranda, tinham acho que umas 6 manicures. E quando elas começaram a ver o trabalho que eu estava fazendo, elas começaram a perguntar, né? Ah, quem é essa manicure, não sei o que, não sei o que lá, porque começou a correr aquela fama, né? Aquela historinha de, eu fiz com a menina dali, com a Ana Paula, que não sei o que. Aí teve manicure que começou a já pegar no meu pé. Começou aquela rincha, né? Aquela coisa, e na verdade eu não queria concorrer, até porque eu nem sabia o que era fazer unha, mas eu gostava, tava começando a gostar da coisa. Comecei a inserir as clientes no domingo, que era a única folga que eu tinha. Então domingo de manhã acordava cedo, fazia almoço e sentava a parte da tarde e começava a atender as meninas. Depois do almoço, daí eu conseguia atender umas 3 ou 4 pessoas, fazia pé e mão e decoração. E as decorações mais simples na época. Comecei a comprar revista, né? Comecei a ver a unha das pessoas, comecei a reparar, e uma vizinha minha começou a me ajudar. Ela fazia a unha no salão de uma colega e ela, aos pouquinhos, ela ia me falando. Ela faz assim, assim, assado. Não era nenhuma coisa de maldade, mas ela me falava até pra me ajudar. Mas ela não queria fazer unha comigo, entendeu? Ela continuava fazendo lá. Até porque a menina fazia uns desenhos legais, né, mais elaborados. E daí ela decorava com a tinta de tecido já, e eu fazia com esmalte. Então meu trabalho era bem mais primário. Até porque era mesmo primário, era o meu começo. Eu comecei a me interessar cada vez mais pela unha, né? Comecei a querer fazer mais, agradar mais. Eu fui comprando cada vez mais revistas. E daí eu comecei a comprar tinta de tecido também, né, graças a essa minha vizinha, e acabou que eu consegui, aos pouquinhos, pegando mais ou menos a manha do negócio, só de ouvir falar. Até então que eu comecei a ver os cursos, né, comecei a fazer os cursos e beleza, e comecei a atender cada vez mais gente. Me mudei daquela rua, inclusive quando eu me mudei de lá, uma das manicures da rua acabou vindo trabalhar comigo, fazia um trabalho bom de cutilação, esmaltação, e aí foi a primeira profissional que eu coloquei pra trabalhar do meu lado. E a gente fazia uma dobradinha, né, ela cutilava, como ela não decorava, eu decorava a cliente dela e decorava a minha. Aí eu fechei a minha lanchonete na época que eu vendia os bolos, né, e tudo. Fechei esse negócio e comecei a inserir mais a unha, né, na minha rotina. E comecei a investir mais. Não tinha dinheiro para investir, mas eu era muito curiosa. Então eu ia sempre catando aqui, catando dali. Aí o que aconteceu? A gente ficou trabalhando um tempo, né? Fiquei trabalhando com essa menina, até a Andréia, hoje é minha amigona. Comecei a atender as minhas clientes, né? Comecei a atender as minhas clientes no quintal da minha casa. Aí tinha dia que tava chovendo, aí tinha que botar cliente dentro de casa. A minha casa sempre foi uma casa muito humilde. Então, tipo, eu não tinha nada assim novo. Era um sofá velho quebrado. Então, às vezes estava sujo, encardidinho, né? Aquela coisa toda. E eu, por trabalhar muito, era uma loucura. Então, às vezes, a minha casa estava bagunçada. E, às vezes, estava chovendo e tinha que atender uma cliente dentro de casa. Muito complicado. E aí, eu comecei a almejar ter um espaço para atender. Foi onde começou a intenção de ter um salão. Aí, peguei e falei para a cliente. Uma vez, eu falei com a cliente que eu queria muito. Falei, o meu sonho é ter um lugar para atender vocês, né? De uma maneira mais digna, né? Com mais conforto, não sei o quê. E aí, a cliente até falou para mim. Eu acho que desde essas palavras eu não esqueci e eu tinha que ter me garantido naquilo ali. E ela falou pra mim que ela adorava o meu serviço, né? Era até madame. Eu tô aqui fazendo unha com você porque eu gosto do serviço que você faz. Eu já fui nos melhores salões, né? Eu tenho condições de frequentar os melhores salões como já frequentei. E nenhum salão eu tenho um serviço tão bom como que você faz. Então, tipo, independente de onde você esteja, pode ter certeza que eu vou sempre ser sua cliente. Enquanto eu puder, eu vou estar fazendo a unha contigo. Eu falei, nossa, aquilo ali até me emocionou. Mesmo assim, eu não desisti de ter o meu salão, né? Aí eu comecei a trabalhar com unha. Aí eu me mudei dali, aí eu vim para Honório Gurgel. Daqui de Honório Gurgel foi que
eu acho que foi o auge, né? Porque eu comecei a ficar muito conhecida, eu já estava conhecida lá. Já tinha até salões me fazendo proposta para trabalhar e eu não tinha como, porque eu trabalhava na contabilidade, né? E não podia largar aquele trabalho de carteira assinada. Na época, a minha manicure era renda extra, era para agregar mesmo. Como eu sempre fui muito curiosa e comecei a decorar, então por isso meu trabalho se espalhou rápido. Porque começou aquela procura por decoração, ia decorado e a maioria das manicures não queriam fazer desenho. Quando eu vim para Honório Gurgel, aí eu fiz a primeira cliente. Nessa primeira cliente aqui de Honório Gurgel, né, comecei a fazer, ela era essas garotas assim nova, né, e tudo, que saía de pisteira. Então ela fez o quê? Levou minha unha pra pista, né? Literalmente. E aí, tipo, daí as amigas dela todas quiseram fazer, e várias pessoas quiseram fazer, e começou a procura. Aí eu comecei a perturbar um pouco o sono das colegas de Honório Gurgel, das manicures de Honório Gurgel. Isso eu ainda não tava na rede social, tá? Eu tava só fazendo as minhas unhas tranquila. Começou a bombar de tal maneira, toda hora a mulher entrando no meu corredor, indo lá atrás pra saber da unha. Ah, é a menina que faz unha manicure, não sei o que, não sei o que lá. E começou, né? Essa minha amiga que trabalhava comigo lá da rua quando eu comecei, ainda tava trabalhando comigo, inclusive. E a gente atendia só nós duas, né? Mais gente, mais procura, mais procura, mais procura. E eu fui largando aos pouquinhos as coisas que eu fazia, né? Porque não dava. E como eu fui vendo que a unha me dava um retorno legal, o que eu fiz? Eu fui parando de fazer as outras coisas. Eu só não largava o escritório porque era um fixo, né? Até então eu tava trabalhando no fundo do corredor, na última casa, lá no fundão mesmo. Aí lá atrás ainda eu cheguei a ter 4 ajudantes. Ali já começavam os primeiros problemas com trabalhar em equipe. Por quê? Concorrência entre elas, a indisciplina já começava a aparecer, porque se marcava, se era horário marcado, a profissional não chegava no horário. Às vezes a profissional fazia alguma besteira, né? E tipo, não fazia o que tinha que fazer direito. E daí acabava que acarretava em reclamação. E a reclamação era sempre pra mim, que era responsável do lugar. Isso porque ainda nem era um salão. Surgiu a oportunidade de eu passar pra uma casa na frente, que era no mesmo endereço, sendo que era de frente pra rua, né? Tinha uma garagem muito maior, grandona. E eu peguei a casa enchia dentro. Você vê que agora já tá dando pra ver o chão daqui de fora, né, daqui da garagem. Porque não tava dando nem pra ver. Por causa que a água subiu até a placa do carro. Você vê ali, ó, até a placa ali, subiu a placa toda. Entendeu? Aí tipo ali, ó, no meu canto ali onde eu trabalho. Sinistro, tá vendo? Tudo boiando. Tá acabando. Nessa época, eu ainda atendi algumas clientes em casa. Como eu trabalhava no escritório, alguns dias da semana eu atendia cliente home care. Quando atende na casa da cliente, a gente sabe o problema que a gente passa, né? A cliente faz o que quer, para toda hora. Você, às vezes, não tem a estrutura, né, pra atender, pra fazer o atendimento direito. Não tem, às vezes, a cadeira decente pra você sentar. Tipo, às vezes elas querem fazer lá na área de serviço, um local, às vezes é um local muito escuro. E aí surgiu o Paraíso das Unhas, né? E aí eu fiz logo a placa com o nome e, tipo assim, por que eu quis esse nome? Porque as mulheres ficavam tão felizes de fazer unha lá que elas falavam, ah, isso aqui é o paraíso pra gente. Tipo assim, daí quando eu fui lá pra frente, eu falei, pá, beleza, então o nome do salão vai ser o Paraíso das Unhas. No Paraíso das Unhas, e se logo de cara,
a coisa cresceu de uma maneira, tipo, fugiu total do meu controle. Porque lotava, sabe o que é lotava? Garagem muito cheia, estrutura nenhuma, tipo, telhado todo quebrado, chão grosso, aquele cimento mais grosso possível, não tinha banheiro, morava no local, então era minha casa e a frente era a garagem e elas passavam pelo o corredor da lateral para ir no banheiro lá nos fundos. E assim, era feio, né? Tava muito ruim, as condições estavam muito precárias, mesmo assim tava lotado. E daí daqui a pouco eu tava com 8 meninas trabalhando comigo. Tinha profissional boa, tinha profissional ruim, então tinha profissional que tava tentando melhorar, tinha profissional que tava ali só mesmo por dinheiro, não queria trabalhar direito. E eu sempre fui uma pessoa muito de incentivar. Por mais que era legal pra mim ter aquele status de que era mais procurada, todo mundo queria fazer comigo, eu entendia que eu sozinha não daria conta daquilo tudo, né? E quanto mais aumentava o movimento, mais louca eu ficava, porque eram muitas unhas pra decorar. Imagina 8 profissionais cutilando e só uma decorando. Eu comecei na luta de tentar ajeitar o espaço. Consegui colocar piso, né, que foi o primeiro passo. Eu ajeitei o telhado, que chovia mais dentro do que fora. E aquele calor também, tipo um forno, quando tava sol, batia sol naquela telha, mas as mulheres ficavam tipo uma estufa lá dentro. Começou a exposição na internet, o Douglas começou a colocar o trabalho, tá, no Orkut, Facebook. Automaticamente começou a lotar cada vez mais, porque as pessoas vinham procurar aquele desenho, e aquele desenho, até que por fim eu larguei o escritório. Eu já tava ganhando com unha um dinheiro legal, né? Falei, bom, então agora já dá pra eu viver de unha. E agora eu resolvi me dedicar só a unha. Nisso eu já tava fazendo meus cursos, né? Eu já tava buscando mais. Eu comecei a fazer os alongamentos, tá? E daí eu comecei a incentivar as profissionais a fazer tudo que eu fazia. Tipo assim, eu comecei a ensinar as meninas a fazer os alongamentos também. Algumas meninas já vieram com alguma noção de decoração, então eu tentava aprimorar mais. E a gente foi ficando famoso. O Salão Paraíso das Unhas era o point da mulherada no Rio de Janeiro. Fui muito apaixonada por rosa, né? E daí eu coloquei meu salão com a identidade rosa e roxo. E daí abriram um salão quase do lado do meu, assim, um pouquinho mais à frente, com uma cor rosa e roxo também. E aí era aquela concorrência, né? Eu tinha o salão mais bombado, mas elas estavam mais na frente, então muita gente parava lá e ficava por lá. Mesmo assim, né, continuei lá na minha luta. Foi nesse salão, inclusive, que eu atendi a atriz Roberta Rodrigues, né, que veio da Globo, na época do Salve Jorge, pra fazer unha comigo, sentou lá na cadeira toda rasgada. Gente, morri de vergonha, vocês não têm noção. E aquela garagem ali, tipo, foram muitas histórias, né, histórias felizes e histórias tristes. Era um local muito alegre porque era muita mulher junto, então era muita besteira que a gente falava, era amizade, então se reunia, as meninas marcavam no horário, eram amigas, então ficava aqueles grupinhos e elas ficavam na porta do salão, às vezes, né, conversando, rindo, e por todo o salão, tipo, tinha muita alegria, né, tinha muita coisa boa, né, aquela fila cedo na porta, fila de madrugada na porta do salão. Mas, tipo assim, como todo local, né, onde se trabalha muita gente, muitas pessoas diferentes, tinham os contras, né? Quando você trabalha num lugar, você não tem a união das pessoas juntas, não dá certo, né? As pessoas parecem que te impedem de crescer. E era muito isso que acontecia, porque eu sempre fui a pessoa de incentivar. Comecei a incentivar todo mundo a fazer alongamento, aí gente, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas, então eu ia e emprestava as coisas, dava o material para o profissional trabalhar, ensinava a profissional a trabalhar, às vezes a profissional começava a bombar, começava a ganhar dinheiro, daqui a pouco ela destruía o material, não colocava no lugar, eu tinha que colocar no local novamente, ela comprava outro para ela, mas não me pagava o meu. A gente sabe que teve muita gente com maldade, teve muita gente que entrou mesmo para prejudicar, que teve gente que entrou para derrubar, para pegar o feeling da coisa, para saber como eu fazia, como era, como funcionava. Tinha profissionais que quando melhoravam, né, quando já estavam se achando no auge mesmo, bombando, muita cliente, elas pegavam e saíam aos pouquinhos. O que elas faziam? Elas montavam o espaço delas, comprava as coisas e começava a disseminar, né, para cliente que, tô saindo, vou a partir de tal dia não tô mais aqui, e daí eu vou estar em tal lugar, e aí dava bilhetinho. E era muito triste, né, tipo, passar por tudo isso. Eu pedia para as meninas não irem trabalhar de shortinho curto, daí elas iam de short curto. O salão era dentro da minha casa, então era junto com a minha família. A profissional entrava pela minha porta da minha sala, comia na minha mesa com meus filhos, com o marido, com mãe. E, tipo assim, veio a concorrência dentro do meu próprio salão, porque tinha profissional que, tipo, trabalhava comigo, ela não me encarava como uma parceira de trabalho, ela me via como uma adversária, e eu tava ali só pra ajudar. Sabe o que eu fiz? A loucura que eu fiz? Eu botei 70% de comissão pra profissional, logo de cara. Então eu pagava 70% do que elas faziam,
Sendo que muitas vezes tinha profissional que entrava lá sem um nada. Isso me desanimou pra caraca. Foram tantos problemas que eu resolvi um dia fechar o salão. Eu falei, cara, eu vou fechar o salão porque é muito aborrecimento, entendeu? Então é melhor eu trabalhar sozinha. E daí eu resolvi trabalhar sozinha. Fechei o salão, né? Acordei com as meninas, falei, ó, até tal dia a gente vai trabalhar e depois não vamos trabalhar mais. E tipo assim, eu vivi dias de inferno que antecederam, né? Eu acho que mais de um mês, uma média de 2 meses mais ou menos. Porque as clientes chegavam lá e elas pintavam a minha caveira. Que eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo, eu era tudo de ruim. Eu sempre tive os meus defeitos, né? Eu sou uma pessoa assim, de tirar minha roupa pra você vestir. Mas eu também, tipo assim, se eu tô vendo que você tá trabalhando comigo, pô, e você tá me ferrando, e você tá me estressando, e você não tá, tipo, colaborando, fazendo a tua parte, porque eu sempre acordei o seguinte, gente, quando a gente tem um salão, a gente vai admitir uma profissional, você tem uma regra a cumprir, né? Você tem um dever a cumprir. Dentro da medida do possível, você faz a tua parte. E daí, por que a pessoa acordava que, tipo assim, eu vou chegar a tal hora? Não chegava. Eu vou usar tal roupa? Não usava. Eu tenho que ter meu material? Não levava, não tinha. Como eu tinha um faturamento legal, né? Eu não via isso como um prejuízo financeiro, mas era. Então foi tudo isso, gente. Falta de respeito, desobediência, desunião, fofoca, destruição, porque, tipo assim, quebravam as coisas. Você vai aturando, e eu sou o tipo de pessoa assim, que eu não sei falar, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu vejo e não falo. Aí eu guardo. E quando eu solto, eu explodo. E aí é onde que a pessoa vê que às vezes uma atitude tua e que parece que você é um bicho, né? Que você é um monstro, mas na verdade ninguém sabe que aquilo ali é acúmulo, né? Coisa acumulada. Por isso que eu falo para as pessoas hoje, tipo assim, gente, não guarda. Então, beleza, fechei o salão e as mulheres continuavam indo na minha porta. As minhas clientes, né, eu tava atendendo, então eu tava trabalhando com a porta fechada da garagem e acabou o paraíso. Eu pintei o muro, não tinha mais paraíso das unhas, tá? E só tinha eu trabalhando. E as mulheres todas lá no meu portão, ai, Ana Paula, me atende, que não sei. Eu falei, gente, eu não tenho como, eu sou uma só, então, tipo assim, eu só tô conseguindo atender tantos clientes. Nessa perturbação de atende, volta a abrir o salão, inclusive profissionais, né, me pediam, sendo que sempre falaram pra mim, mas você tem que aprender a gestão, que não sei o quê. E eu não tinha essa formação ainda nesse curso, né, então eu fui fazer o curso de gestão, arrumei uma menina que seria a recepcionista do local, e aí eu fui fazer o curso junto com ela, né, paguei o curso pra mim e pra ela. Foi nesse curso, inclusive, que uma profissional falou pra mim, dona de salão, que a manicure nada mais era que a dona de casa que não tinha dado certo, que nada mais era que uma pessoa que não deu pra nada na vida e foi ser manicure. Então, tipo, ali foi que eu ouvi essas primeiras palavras, assim, que eu nunca esqueci. Parece que foi questão de honra, né? Tipo assim, mostrar pra aquelas pessoas que a gente ia ser respeitada. Tem, sim, muita profissional ainda sem compromisso, tem muita profissional ainda que entra, às vezes, pra queimar a profissão, mas a gente sabe que tem muita profissional boa, acredito que seja a maioria, né? De profissional séria, de profissional que tem mesmo aquela profissão como fonte de renda, de sustento. Então leva a sério, rala mesmo, é das minhas, né? Que tipo guerreira mesmo, passa por humilhação pra caraca, mas principalmente as que amam mesmo o que fazem são as que resistem, né? Então daí voltei, reabri meu salão, né? Comecei a tentar organizar, estruturar, fiz a reinauguração dele, fiz até festa, né? Os clientes ficaram felizes pra caramba, foi todo mundo lá no primeiro dia, né? E tava cheio, queimamos fogos, sabe? Então, tipo, aí eu fazia quitute, né? Aquelas mesinhas de coffee break, né? E ficava o dia todo rolando, e tinha bolo e tudo. Então, tipo, voltamos, né? A Paraíso das Unhas voltou novamente a reabrir as portas do salão. E o salão começou a bombar, então parecia que tava tudo perfeito. As profissionais trabalhando, aí eu montei uma equipe nova, selecionei outras profissionais, das antigas eu não quis nenhuma, até que eu abri o ponto de Madureira, né, porque aí surgiu a oportunidade, uma cliente minha, né, estava trabalhando num shoppingzinho lá, essas galerias, né, grandonas, cheias de boxes, e ela falou, pô, monta um salão teu lá, cara, pô, tem movimento, não sei o que, bom, ali perto do Mercadão. E aí eu fui, peguei, né, um boxe, e daí eu comecei com 2, daqui a pouco eu tava com 3, daqui a pouco eu tava com 4, eu acho que eu cheguei a ter 5 boxes lá. Tava bombando lá também, então tava bombando a Honório Gurgel a garagem. Sei lá, a gente voltou com muita força, né, e voltou muito bem. E aí tava tudo fluindo até que começam novamente os problemas. E daí começam novamente os problemas de disciplina, e daí começam novamente os problemas com as profissionais, né, a ingratidão, a trairagem mesmo de montar de novo salão, tipo assim, tinha profissional que saía dali que eu ficava mal, que eu chorava mesmo, entendeu? Não tinha vergonha, eu chorava na frente delas,
Falava, caraca, tipo, vai desfalcar minha equipe, né? Mas até emociona um pouco, né? Então, tipo assim, mesmo sabendo que ia desfalcar o time, que às vezes era uma profissional que ia fazer uma diferença enorme, né? Rendia muito, tinha muita cliente, eu sabia que ia levar cliente, mas assim, eu sempre, uma grande coisa que sempre me deu muita força foi de eu ter as minhas clientes, entendeu? Então, tipo, eu sabia que independente de que as clientes fossem embora, eu sempre teria as minhas fiéis, e essas fiéis, acho que elas são fiéis até hoje, né? Tem muita cliente que até hoje, tipo assim, não consegue fazer unha mais comigo, mas elas reconhecem, né? Às vezes elas até comentam nas minhas postagens, falam, ah, eu sempre quis fazer minha unha contigo, sempre fiz, sempre me satisfiz de fazer unha com você, chegava de madrugada e hoje não podendo mais, né, tá aí, não posso mais fazer, né, mas eu encontrei uma profissional que me atende bem, mas eu tô vendo que você tá crescendo, então, tipo assim, eu tô feliz, tipo, tem gente que aplaude mesmo de pé, é feliz pra caraca, né, por ter feito parte disso, por ter vivido, né, o Paraíso das Unhas junto com a gente. E já tem aquelas clientes que também são ingratas, né, que ficam assim, ah, hoje ela tá se achando, hoje ela é blogueira, hoje ela é famosa, hoje ela se acha, então, tipo assim, e na verdade, né, teve clientes que não entenderam, né, a minha ascensão, aquela coisa de crescer, de realmente ficar muito popular, né, de as pessoas quererem fazer curso, as pessoas atrás e tipo as lojas e tudo. Muitos clientes se revoltaram. Eu acho que a cliente tinha um amor tão grande pelo meu trabalho, ela tinha que virava uma obsessão, ela não tinha noção. Foi muito triste ouvir cliente falar pra mim que eu comecei a fazer unha com você e você não era ninguém. Hoje você tá se achando e tipo assim, você não tem vaga pra me atender, e a pessoa não entender que eu tava me matando numa cadeira, tipo assim, trabalhando às vezes de 7 até 2, 3 horas da manhã do dia seguinte, e que eu não tinha condições de atender, né? E que eu tinha outras coisas, eu comecei a investir mais no meu profissional, eu comecei a buscar mais instrução, mais curso, eu tinha que agarrar outras coisas. Isso é crescimento, né? Eu sei que muitas de vocês passam por isso, então, tipo, não se sintam com consciência pesada de buscar o melhor para vocês, porque a cliente não vai entender quando você quiser realmente dar um passo adiante, quando você tiver mesmo em condições de ganhar mais, ela não vai entender isso, ela vai pegar e vai jogar tudo na sua cara. O salão rendia pra caramba, o salão dava dinheiro, então eu tava resistindo, tá? Até que eu resolvi, tipo assim, eu queria crescer mais, né? Eu não sei se vocês conhecem, né, no ramo de cabelo, tem uma profissional referência em cabelo afro aqui no Rio de Janeiro, que é a Zica, né? Que é do Beleza Natural. E todo mundo, muitos clientes brincavam comigo falando, você vai ser a Zica das unhas. Eu nem conheço a Zica pessoalmente, né, mas admiro como mulher, como profissional, e eu às vezes levava aquilo na sacanagem. Mas tipo assim, eu já tinha um salão funcionando em Honório, já tinha um salão em Madureira, eu falei, pô, eu vou abrir o 3º salão. Esse salão, quando eu resolvi abrir, eu falei que esse salão, eu queria um salão bonito, eu queria um salão top, eu queria um salão com linha de salão de shopping, tá? E eu fui batalhar por esse sonho. Na época eu recebi uma proposta de uma pessoa para fazer uma sociedade, aceitei, e ela trabalhava com administração, inclusive, e o meu grande problema sempre foi administração. Embora eu tenha feito curso de gestão de pessoal, gestão financeira, eu continuava tendo problema para administrar, porque, tipo, eu não sei vocês, mas o grande problema de uma profissional que trabalha muito como eu é que, tipo assim, você sai da mesa de madrugada, né, às tantas da noite, e você não quer conferir caderno, e você não quer conferir caixa, e você não quer saber de nada. Então você põe pessoas para te ajudar, e nem todo mundo que trabalha com você é leal, né? Tem gente que te rouba, tá? Tem gente que aproveita, tipo, que você não tem noção de quanto você ganha, era isso. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não tinha noção de quanto. E quando fechava a semana, eu pagava todos os profissionais no sábado e eu ainda tinha muito dinheiro na minha mão. Então, tipo, pra mim tava ótimo. Eu tinha dinheiro, pagava as minhas contas, eu tinha empregada na minha casa. Então, tipo assim, eu tinha já um status, né, de certa forma. E eu sempre tinha dinheiro, ajudava minha família, ajudava, né, todo mundo precisava, eu ajudava a manicure, então eu sempre fui uma pessoa muito boa, né, e nunca dei valor, assim, eu nunca me apeguei a bens materiais, a nada. Eu tinha dinheiro, se eu tinha, todo mundo tinha, se eu não tinha, ninguém tinha. Eu me associei com essa pessoa,
né? A gente começou uma sociedade, já começou de cara, né? No início, antes de inaugurar, não estava dando certo, porque a pessoa falou que tinha um dinheiro e na verdade ela não tinha. Então, tipo, ela colocou um valorzinho e daí eu coloquei outro valor e aí já demos um passo muito grande, que se voltasse atrás ia tomar um prejuízo grande, mas antes eu tivesse voltado atrás no meio do projeto, né? Do processo. E eu resolvi que não, eu achei que aquilo era um impedimento, que aquilo era uma barreira para eu não chegar onde eu queria. E eu botei peito e eu me matei de trabalhar. Sabe o que é assim, me matar de trabalhar, entendeu? Sendo que nesse meio tempo eu engravidei, né? E aí eu engravidei do Davi, que hoje tem 6 anos. E foi difícil pra caraca, porque eu era uma gravidez assim que eu passava muito mal e mesmo assim eu me matava de trabalhar e eu ficava muito inchada e eu sentia muitas dores, eu levava a mesa ali com aquela garra, com aquela coisa, porque tipo assim, eu precisava daquela grana, porque o salão tava lá esperando pra ser aberto e tipo, eu já tinha comprado os móveis e a gente já tinha feito um monte de investimento. E daí no meio do percurso eu peguei, chamei a sócia e falei que eu não queria mais a sociedade e que eu ia desistir. E daí ela se desesperou, falou que não, pô, não desiste, vambora, a gente já começou, vamos adiante. Eu falei, cara, mas tipo, você não tem o dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. E ela não tinha. Mesmo assim eu fiquei com a sociedade, comecei a fazer loucuras, né? Daí eu comecei a me pendurar em empréstimos, eu fiz empréstimo no meu nome, empréstimo no nome da minha mãe, eu fiz empréstimo pra caramba, peguei dinheiro emprestado com várias pessoas, eu só não fiz a única loucura que eu não fiz, que eu quase fiz, foi de pegar dinheiro com agiota, esses agiotas matadores mesmo. Tudo que eu pude fazer, sujar meus cartões, dever, eu fiz muita dívida. E o meu grande erro, né, que eu gosto de deixar sempre de experiência pra vocês, é que tipo, quando vocês tiverem a intenção de montar um negócio pra vocês, procure um órgão que vai ajudar vocês a se estruturarem quanto a isso. E foi o meu grande erro. Eu abri de orelhada, de cabeçada. E a menina que falou que sabia administração, ela não sabia nada. Porque se ela soubesse, ela não teria apoiado, né? Ela era muito nova. Tipo, ela tinha idade para ser minha filha, praticamente. Vencemos, né? Aos trancos e barrancos, com todas as dívidas, com tudo, né? Eu abri o salão. Inaugurei o Paraíso de Vidro, né? Que eu falo Paraíso das Unhas de Vidro, né? E era 2 lojas com porta de vidro e eu coloquei os meus móveis de aço, que era o meu sonho ter os móveis da Vandervelde. Pra você ter uma noção, eu montei esse salão acho que em 2014, né? Em fevereiro de 2014 eu inaugurei ele. E eu coloquei lá dentro 11 mesas de manicure, que cada mesa de manicure custou R$ 1.300 em 2014. A minha mesa de manicure na época foi um projeto que foi só pra mim, daí custou R$ 2.000. Eu coloquei tudo que eu queria ter, era uma satisfação muito grande minha mostrar para as pessoas que eu tinha vencido, quando na verdade eu já era uma vencedora, né? E eu não tinha essa noção, eu achava que vencer, mostrar para as pessoas que vencer na vida é status. É mostrar que você tem um salão foda, entendeu? Bonito, que você, né, trocou de carro, ou sei lá, o que você anda top, arrumada. E na verdade eu nunca fui assim. Isso nunca foi de mim, nunca foi da minha essência. Mas eu achava que eu precisava daquilo para mostrar para algumas pessoas, né? E fui a fundo, tá? E eu me ferrei de verde e amarelo. Aí o salão começou a funcionar. Eu fechei na época o salão de Honório, que era da minha casa, porque tava bem difícil, né? Então eu fiquei com o salão de Madureira e o salão de Rocha Miranda. O salão bombava, gente. Vocês não têm noção do que era movimento. Tipo assim, o salão foi ficando cada vez mais famoso. E, na verdade, as pessoas chegavam ali, a dona do salão, que era minha sócia, ela geralmente chegava no salão, chegava bonita, chegava lá louríssima, né, no longo, naquela rasteirinha cara. Ela sempre foi uma pessoa, assim, muito de gostar de coisas caras, né, de coisa boa, é o jeito da pessoa, tá? Eu não recrimino. E, tipo, as pessoas ficavam indignadas, porque quem me conhecia, quem sabia da minha luta, falava, caraca, Ana Paula, tipo, ela parecia que era a dona do salão e que eu trabalhava pra ela. Quando na verdade era praticamente o contrário. Até que eu cheguei ao ponto de que, tipo assim, eu cheguei pra ela, conversei e eu expus a situação que não tava satisfatório pra mim. Até porque, tipo assim, eu tava num colapso financeiro, cheio de dívidas e com um monte de despesa. E a pessoa só queria só glamour. Só tava só naquela coisa do status. Então o que eu fiz? Chamei ela e dispensei ela. Eu falei com ela que eu queria quebrar, dissolver a sociedade. Quando você faz uma sociedade com uma pessoa, né? Pra você tirar a pessoa, você tem que devolver o investimento da pessoa. E eu consegui devolver o valor que ela colocou
pra você ver, aos trancos e barrancos, com despesa, com tudo eu devolvi o valor que ela colocou. A gente tinha bastante profissional trabalhando dentro do salão, tinha dinheiro, tinha movimento, mas sendo que não era suficiente para pagar as despesas e as dívidas. Eram 2 lojas que o valor do aluguel era alto, água comercial, luz comercial, então tudo muito caro. E todo mundo achando que eu tava milionária, todo mundo achando que eu tava bem de vida pra caraca, nossa, Ana Paula, né, tá subindo de vida, essas coisas todas, e tipo assim, e na verdade só Deus sabia o que eu tava passando. E eu devendo pra caramba e me afundando cada vez mais. Ou seja, o meu sonho, praticamente ele virou meu pesadelo e foi a minha ruína. É muito triste, né, falar, como eu falei pra vocês, a dificuldade desse vídeo vem por isso, porque tipo, vem a lembrança toda, né, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, que muita gente não sabe. Foi dando um desespero, né? E aí o que eu fiz? Eu fui no Sebrae, né, procurei o Sebrae na época pra falar, né, como tava a minha situação, o que eu podia fazer pra melhorar. E a primeira coisa que o cara falou, tipo assim, foi outro balde. Ele falou, ó, você abriu um salão sem ter condições, né? Você investiu mais do que o que você tinha, você pegou uma loja com aluguel caríssimo, você não se planejou para isso, você tinha que ter no mínimo 6 meses de aluguel para você firmar o teu ponto, para você não sentir o peso do aluguel. Então, tipo, você fez muita dívida para montar o salão e você esqueceu que você ia ter muita despesa para manter o salão, ou seja, somou dívida e despesa e o saldo dava negativo. Então eu tava trabalhando para pagar e tipo assim, eu não via mais dinheiro. E o meu padrão de vida tipo foi lá embaixo, tipo assim, da minha foi muito difícil ter que tirar os meus filhos do colégio. Por mais que a gente fale assim, mas tem gente que não tem nada, tem gente que tem menos ainda. Mas eu acho que o difícil pra quem sobe de vida é voltar pra baixo. E eu achava que aquilo ali era o fim, né? O fundo do poço. Imagina ter que falar pras pessoas, tipo assim, que não deu certo. E tipo, como muita gente não entendeu por que o paraíso quebrou, né? Eu falava que o paraíso de vidro quebrou. Por que o salão quebrou se tinha cliente? O que todos os salões queriam era a clientela que eu tinha, né? Era a fama que eu tinha de nome. E tipo, muita gente esperando e muita gente torcendo também pela quebra do salão. Foi difícil pra caramba e o cara falou pra mim assim, sabe o que a senhora... A única coisa que a senhora tem a fazer é fechar as portas. Porque a senhora tá literalmente num colapso financeiro. Ou a senhora fecha, ou a senhora vai ficar pior. Chegou no final do ano, esse salão mais ou menos foi 1 ano pra ele acabar. Vocês não têm noção do que é, tipo assim, eu levei mais de 1 ano pra montar uma coisa que levou menos de 1 ano pra acabar. E tipo, com isso acabou tudo. Eu precisava muito, né, de uma porta, porque eu tava vencendo o contrato de aluguel da loja, sendo que eu não tava conseguindo um local pra trabalhar. E eu comecei a procurar e não achava, e era tudo muito caro. E tipo, né, o que eu tinha que fazer na época era voltar pra minha casa. Mas eu não queria mais voltar pra minha casa, até porque eu tinha sido assaltada. Então, tipo assim, toda a minha família em mira de revólver, tipo assim, foi um episódio muito triste também, de ver toda a minha família, meus filhos, tudo numa mira de uma pistola. Até que por fim, um belo dia eu tava andando pela estrada, né, orando, tipo, mas nesse meio tempo, assim, eu olhava aquilo tudo e aquele dono daquela loja só me cobrando, me sufocando e querendo dinheiro e querendo renovar contrato, e eu já tinha perdido o meu depósito. Eu não achava uma solução e eu cheguei nessa época, foi a fase mais crítica, que foi que eu queria dar fim à minha vida, né? Eu nunca falei isso pra vocês, às vezes eu não falo porque tem gente que fica assim, a Ana Paula é tão forte, a Ana Paula é tão... Mas a gente, por dentro, a gente é ser humano. E tipo assim, e aí um belo dia eu saí de casa, né, e fui pra... Aqui no Rio de Janeiro tem a Avenida Brasil, né, que é geralmente... Várias pessoas se suicidaram ali e eu queria realmente me suicidar, né? Eu cheguei a subir em cima de uma das passarelas e eu fiquei em pé em cima daquela passarela e, tipo assim, foi uma fase muito... Acho que foi o momento mais difícil. Sabe o que é esse fundo do poço? Você não ter solução. Não ver solução pro teu problema é onde que às vezes muitas pessoas, né, acabam com a própria vida quando elas estão dentro de um problema que não vê solução. Então a melhor solução é acaba com a tua vida e o problema acaba ali.
E ali eu acho que foi onde eu vi a mão de Deus, acho muito forte na minha vida, sabe? Sabe o que é assim uma força? Eu senti que uma força te empurra. E eu senti, né, aquela mão parece que me empurrou daquela passarela, tipo, pra eu descer da passarela e passou na minha mente um filme, né, de tudo que eu era como profissional, da minha família, dos meus filhos, de quantas pessoas ainda dependiam de mim, precisavam de mim, mesmo eu naquele momento estando precisando mais das pessoas do que as pessoas de mim. E aí, tipo assim, eu desci daquela passarela, voltei pra casa, entendeu? Eu agradeço muito a Deus por esse dia, porque se eu tô aqui hoje, se depois disso, acho que o meu trabalho virou transformação na vida das pessoas, como vocês falam, né? Como vocês relatam, assim, é incrível. Então, tipo assim, eu acredito que eu sou uma pessoa muito abençoada, tá? Eu sei que eu tenho um Deus muito forte, um Deus que me protege muito. Vocês me veem assim meio zoeira, meio porra louca, mas tipo assim, gente, eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que Deus conhece muito o meu coração. Ele sabe, sei lá, eu acho que era uma missão, entendeu? Ele me botou na unha, desde que eu fiz aquela primeira unha, eu lembrava de tudo, sabe? Tipo assim, gente, como que isso começou? E eu falei, Deus, tu não pode ter me dado um dom que ia transformar minha vida no inferno, que ia acabar comigo. Então, tipo, me mostra uma solução, entendeu? E naqueles mesmos dias, eu consegui uma solução. E eu tava andando pela Avenida dos Italianos, na esquina do meu salão tinha um apartamento para alugar. E para eu me mudar dali, eu tive que quebrar tudo, acabar com tudo que eu tinha feito. Porque, tipo, o dono da loja, junto com a minha ex-sócia, eles estavam tramando de abrir um salão no lugar do meu salão. Aquilo me deu uma revolta tão grande, sabe? Eu saí da loja, mas eu fiz questão de destruir tudo da loja. Então foi muito triste, sabe? Imagina assim, tudo quebrado. E quando eu entrei lá na loja, assim, que eu vi que tudo destruído, sabe? Aquela destruição naquele local, tudo quebrado, tudo no chão. Tipo assim, tudo escuro. A loja tava do jeito que eu peguei, tipo, no osso mesmo. Então eu peguei uma loja ruim e, tipo, a gente colocou a loja boa, né? Eu coloquei a loja boa, bonita, com tudo direitinho. E depois eu tive que sair de lá. Então eu fiz questão de tirar tudo que eu coloquei, até a tomada, tudo eu tirei mesmo. E eu falei, se ele vai montar o negócio, ele vai começar do zero igual eu comecei. Ele não vai pegar pronto, eu não vou deixar isso pronto. Teve gente que chegou lá depois, no apartamento, que foi lá pra ver, né, onde eu tava. E chegou lá e ainda falou, nossa, mas é a fodona das unhas, tipo, ela é a bambambam das unhas e olha onde ela tá hoje, tipo, num apartamento horrível, tipo, sem ar-condicionado, tipo, em condições muito precárias, e meus móveis de aço lá dentro, tipo, nem combinavam, não tinha mais nada a ver, né? E a pessoa assim, nossa, era o melhor salão de Rocha Miranda e, tipo, hoje não é mais nada. E, tipo assim, gente, é muito triste saber o que as pessoas são, por que as pessoas desejam mal das outras, ainda mais assim, da pessoa que só trabalha. Eu nunca fiz unha pra incomodar ninguém, eu nunca fiz unha pra atrapalhar a vida de ninguém, pelo contrário. Quantas pessoas eu ajudei, eu acredito que muita profissional realmente se orgulha de ter trabalhado do meu lado. E muita profissional se orgulha de dizer que ela nasceu de mim, como muitas delas falam, né, que elas fazem questão de dizer, eu sou cria da Vilar. Trabalhei com a Vilar, entendeu? Aprendi muita coisa com ela, até essa coisa de ser trabalhadora, de ser guerreira, de enfrentar mesmo problema. E eu quase fraquejei, eu quase caí, entendeu? E fui ao fundo do poço mesmo, tá? Conversei com o Douglas, conversei com meu marido, conversei com o pessoal da minha casa, falei, gente, eu preciso de vocês precisam entender que vai mudar, entendeu? Não vai ter mais isso, não vai ter mais empregado, não vai ter escola boa, não vai ter nada. Mas a gente vai viver, entendeu? E que a gente não tem que ter vergonha disso. Então, tipo, às vezes hoje as meninas me perguntam, Vilar, eu tô passando por problemas assim, eu falei, bicha, não tem vergonha de fechar as portas. Mas é porque eu não quero dar gostinho pras pessoas. Sempre vai ter gente feliz com as nossas derrotas. Pode ter certeza disso, mas tipo, se você não desistir de você, pode ter certeza que Deus também não vai desistir. Então, tipo, quando eu fui pro apartamento e que eu comecei a ver as clientes voltando, né, porque as clientes iam na loja atrás de mim, eu não tava mais lá e tava tudo fechado. E às vezes as pessoas indicavam, ela tá no apartamento aqui, assim, sabe? E as mulheres chegavam lá e elas ficavam tão felizes, falaram, caraca, pertinho, então graças a Deus eu consegui. Aos pouquinhos a gente segurou a clientela e o apartamentinho, que era feio, vivia fervendo de mulher também. Então, tipo, tinha as clientes estavam lá.
Elas sabem que elas fizeram parte disso, elas viram eu subir, viram eu descer. E eu sei que muitas delas sofreu junto, tá? Muita gente sofreu junto, porque via como foi, né? Viu toda a trajetória desde lá da garagem, tudo o que aconteceu. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, né? Não me arrependo de nada, não me arrependo de ter tido o paraíso de vidro, o paraíso da garagem, eu não me arrependo de nada. Hoje, eu não quero mais ter salão, tá? Depois que eu resolvi fechar, quando eu entrei pro YouTube, né? Que eu comecei a trabalhar com a produção de conteúdo, que eu recebi o carinho de pessoas que hoje eu leio depoimentos de pessoas que oram por mim, que oram pela minha família, tipo assim, e nem me conhecem, só me conhecem de internet. E tipo assim, eu não conquistei só as clientes, né? Hoje eu tenho o Brasil inteiro junto comigo, então eu tenho a força de vocês todas e qualquer problema vocês estão junto, a gente se junta e é uma força só, né? Então, para deixar como mensagem para vocês que às vezes a gente sonha muito mais do que o que Deus sonha. A gente não sabe do planejamento de Deus, a gente não sabe do sonho de Deus para nossa vida, a gente não sabe na verdade qual é a missão que a gente tem, tá, nesse mundo. Então, tipo, não pensa duas vezes, tá, em batalhar pelo sonho de vocês. Então, tipo, se vocês têm esse sonho, tipo, eu vou falar para vocês, tipo, não desistam, não deixem de ter, porque eu sempre incentivo que, tipo assim, gente, não é uma experiência frustrante minha que vai ser frustrante para vocês. Se vocês se planejarem, se vocês começarem de uma maneira correta, vocês vão conseguir prosperar no sonho de vocês. Mas tem que ser diferente, vocês têm que trabalhar mais com razão do que com coração. Amando o que faz, mas tipo assim, quando se trata de trabalhar com as pessoas, de lidar com muitas pessoas, você tem que ser mais razão. Você não pode envolver, entendeu? Coração, o gostar, a amizade, nada disso se junta com trabalho, nada disso se junta com dinheiro. Batalhe mesmo pelo sonho de vocês, tá? Luta pelo sonho de vocês. Esse foi um desabafo mesmo que eu sempre quis fazer. Eu nunca fiz, né? Acho que nem em evento, né? Eu cheguei a me abrir tanto dessa forma. Mas, tipo, são coisas que eu acho que vocês têm que saber. Que a gente, quando, ainda mais agora que hoje eu sou uma influenciadora, tipo assim, mostrar as minhas experiências pra vocês, porque se vocês se espelham, se vocês se inspiram, é bom que vocês sabem os caminhos que eu tracei, né? Quais foram os caminhos que de repente eu tentei e que foram diferentes. Vocês sabem que eu sempre tive o principal, né? Que foi amor pelo trabalho que eu fazia e que foi ter uma clientela muito fiel. Então, tipo, isso é o mais importante. Então, primeiro de tudo, pra você, acho que ser uma profissional de sucesso é você amar o que você faz e fazer o que você faz com muito gosto, porque é obrigação nossa dar o melhor, uma vez que a cliente está pagando a gente para fazer aquilo. Desejar uma boa sorte para vocês, pedir até desculpa, né, por ter me emocionado tanto, mas tipo, como eu falei para vocês, quando vem assim a lembrança, quando volta o filme, né, quem viveu junto sabe, né, o que é. O que foi de bom a gente trouxe, o ruim eu lembro, né, eu não esqueço, mas fica de experiência, continuo na luta junto com vocês, continuo sendo manicure, enquanto eu tiver força, né? Enquanto tiver visão, coluna, eu aqui estarei, tá? Mas é isso, gente. Então fiquem com Deus aí, tá? E brigadão.